Gente, conversar com meu amigo aqui, Luiz Carlos, Xará, é de Cataguases, veio trabalhar no Banco do Brasil, aposentou e aqui ficou. Você também nunca saiu de Rio Novo, né, Luiz? Não. Cheguei aqui em 94 e fiquei. Não é? 30 anos. Exatamente quando você entrou, o primeiro emprego que você foi aqui em Rio Novo também? Não. Não, né? Não. Eu trabalhei a partir de 8 anos de idade. Meu primeiro emprego foi varrer o quintal da vizinha, ganhando 50 centavos de cruzeiro. E depois nunca mais parei. Sim, lógico. Porque antigamente que a gente podia trabalhar, eu também engraxei sapato, cara. Engraxei sapato também. Engraxei sapato, varri quintal da vizinha, depois eu engraxei sapato, depois era numa barbearia que eu engraxava sapato. Depois eu fui trabalhar num lanche comilão. Depois eu trabalhei numa casa de família, uma senhora paraplégica que precisava de alguém, aí eu trabalhei lá. Eu era péssimo empregado, mas trabalhei lá. Ué? E depois eu fiz uma prova para um escritório de um sindicato. Só que essa casa de família onde eu trabalhei, com essa senhora paraplégica, aqui eu devo muito, Conceição Amante, ela falou assim: eu vou te pagar um valor, mas você vai ter que usar parte do que eu vou te pagar para fazer um curso de datilografia, porque você vai precisar trabalhar e o curso vai te ajudar. E mais tarde, quando eu fui fazer essa prova nesse escritório, o critério de aprovação era saber datilografar. Olha só. E aí eu peguei, fiz a prova, passei, eu tinha 16 anos. E aí assinaram a minha carteira. Minha carteira nunca mais deixou de ser assinada a partir dali. Eu trabalhei nesse escritório desse sindicato com carteira assinada, graças à datilografia que essa senhora, que foi a segunda mãe que eu tive, ela já é falecida hoje, ela foi visionária e me deu esse incentivo na época. Dali eu fui para a Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, que é a atual Energisa. Fiquei lá 4 anos e meio e aí eu fiz o concurso do banco. E depois aposentei no banco. Aí você aposentou no banco? Eu aposentei, eu tomei posse na Bahia, fiquei lá 5 anos. Aonde você ficou na Bahia? Aonde você ficou? Eu fiquei no sul da Bahia, numa cidade chamada Camacã. Ela fica próxima a Ilhéus de Itabuna. 120 quilômetros do litoral ali no sul baiano, onde tinha muita produção de cacau. Trabalhei lá 5 anos, aí eu consegui transferência para Lambari. Saí do sul da Bahia, fui para o sul de Minas, saí de 45 graus na sombra para ir para -2 no inverno, que eu cheguei a pegar -2 lá. E de Lambari eu vim para aqui. Por conta da proximidade com o Juiz de Fora, já preocupado com os estudos dos meus filhos, né, os 3. Sim. E por conta da minha família e da Cida, são de Cataguases, Cataguases, 70 quilômetros, eu fiquei a 1 hora de Juiz de Fora, 1 hora de Cataguases. E aí achei que não precisava sair daqui mais. Rio Novo tem umas coisas que prendem a gente, né? Eu já voltei de Rio Novo um monte de vezes. Aí às vezes tem dia que eu fico bravo com o grupo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando você vê, pá, aí você já começa a inventar uma moda, fazer uma coisa. E eu gosto muito daqui. Esse ano eu fui na minha terra, que é Carangola, eu cheguei, não tinha identidade nenhuma com Carangola, né? E vim para Rio Novo, minha família é muito nova, eu vim muito novo para Rio Novo também, e passei minha adolescência e tal. E aqui estou. Ô Luiz, mas aí depois, cara, que você aposentou, você nunca pensou em voltar para Cataguases, para sua família? Não, pelo seguinte, primeiro porque está muito perto. Segundo, a minha filha acabou estabelecendo moradia aqui também. Casou com o Maguinho, que é daqui, família daqui. E aí ela também desenvolveu a atividade profissional dela no ramo de estética, né, aqui. E aí ela se sente bem trabalhando aqui, tem muitas pessoas a quem ela atende, e não viram necessidade de buscar nada fora, os dois. E a gente acaba ficando mais vinculado aos nossos filhos, que são os familiares mais próximos hoje, do que os antepassados, né? Sim. Pai, mãe, irmãos,
são de ontem, né? Estão presentes hoje, mas eles são os vínculos de ontem. E esses vínculos novos, eles nos prendem mais. Aí vem neto também, né? Aí veio o neto e aí... Neto. Mas tem outros fatores. Eu gosto de cidade pequena. Eu gosto de cidade onde a gente possa andar a pé, ir a pé nos lugares, a gente possa ter contato com as pessoas, você sai andando, Sim. falando oi, dando bom dia, e tem muita gente que a gente acaba conhecendo. Eu gosto dessa tranquilidade da cidade pequena. Eu sempre falo, cara, que, por exemplo, aqui em Rio Novo, você é um dos carros do Banco do Brasil, Paraná, que é troço todo. Eu sou o Luiz Carlos Fatal, filho de fulano, que é troço todo. E numa cidade grande, você é um número, você é um CPF. Né? Então tem uma diferença muito grande, né? Que das vantagens da gente morar em cidade pequena é isso. Mas e aí esse projeto que vocês trabalham lá no Centro Espírita Boa Esperança. É centenário o Centro Espírita, né? O Centro Espírita Boa Esperança, ele é de 2018. Tem 106 anos. 2008. Ele é de... Desculpa. Não. Ele é de 1918. 26 de fevereiro de 1918. 106 anos que ele tem. E graças a Deus está em pé até hoje, funcionando plenamente. Quando a gente chegou aqui em Rio Novo, em 94, o centro tinha um trabalho grande na área social, que a gente entendeu que era um trabalho mais assistencialista, sem menosprezar o esforço e a dedicação de quem viveu, né, aquela experiência, na época que o senhor Elzo Duni era presidente, e as pessoas faziam aquilo que elas sabiam fazer e aquilo que podiam fazer, com a intenção de realmente ajudar. Eu falo isso, não falo num tom crítico, eu quero dizer que as coisas mudam de acordo com os tempos e a gente precisa mudar o olhar sobre aquilo que se faz, procurando ajustar alguma coisa que seja mais próxima de uma realidade presente, né? Então veja bem, chegou um tempo em que o centro distribuía, na época, você deve se lembrar disso, chegava na época do Natal, tinha uma campanha de Natal e aí se distribuía ali 450, 500 cestas básicas no período do Natal. Tinha uma fila enorme, trabalho interessante que veio de uma tradição e de um tempo onde isso foi muito importante, mas aí, à medida que as pessoas foram saindo e a gente foi tendo maior responsabilidade, vieram as ideias. Que a gente, inclusive, se você me perguntar assim, o projeto Despertar é a ideia de quem? É a ideia do Centro Espírita Boa Esperança. Sim. Eu penso que personalizar significa menosprezar alguém que também contribuiu com a ideia, especialmente quando se trata de projeto social. Eu nunca acho que um projeto social nasce de uma pessoa. Sempre tem alguém que colabora, sempre tem alguém que soma. Então, de quem é o projeto Despertar? Do Centro Espírita Boa Esperança. Esse é o único nome que precisa ter por trás da ideia. E aí a equipe foi pensando numa maneira de modificar aquilo, porque a gente percebeu que estava havendo uma busca, até por pessoas que nem precisavam daquela assistência no Natal. A intenção de se favorecer quem realmente precisa foi uma ideia que foi se perdendo. Aí o que se pensou? Acabar com a campanha do Natal, a cesta específica do Natal, aquela que era de 450, 500 famílias assistidas, e criar um trabalho durante o ano, mas um trabalho voltado não para o assistencialismo, mas para a promoção social, o que é muito diferente. Certeza. Então o que se pensou? O que foi conversado pela equipe de trabalho, olha, e se a gente fizesse alguma coisa em que as pessoas aprendessem a fazer algo? E ao invés de distribuir tantas cestas no fim do ano uma vez só, por que a gente não pega as famílias que realmente precisam, num número bem mais reduzido, e a gente estabelece um critério? As famílias que participam, através de cadastro, óbvio, mas as famílias que participarem desse projeto de ação social, com trabalhos manuais, pintura de tecido, pintura de vidro, algum pequeno enfeite para casa, as pessoas que participarem das atividades e que precisarem de uma cesta básica, a gente fornece. Mas o foco não é dar cesta básica para as famílias, o foco é
promover, é fazer com que a pessoa, inclusive, desperte a sensação de pertencimento. O grande lance não é ensinar a pescar, né, Luiz? É. Porque eu acho também que às vezes a pessoa precisa só de um estímulozinho, mas, pô, eu sou capaz de poder fazer isso, vou fazer. Porque você fica preguiçoso se você ficar ganhando tudo. Exato. E aí, Né? vem uma questão. Às vezes, a gente precisa estar atento para a questão de diferenciar quantidade de qualidade. Isso é muito importante. Não há um foco. O Centro Espírita Boa Esperança não tem o foco de atender muitas famílias. Porque a gente entende que quanto mais famílias você atende, mais problemas sociais estão existindo. O nosso foco não é assim, hoje nós atendemos cerca de 17, 18 famílias. Vamos ver se o ano que vem a gente atende 30? Não, vamos ver se o ano que vem a gente atende 15. Sim. Por quê? Porque quanto menos pessoas precisarem, melhor. Eu não posso ter uma meta de atender 50 famílias se eu nem sei se tem 50 famílias precisando desse tipo de atendimento. Sabe? Muito mais importante do que dar a cesta básica é a forma como você entrega, por exemplo. Há uma questão, Luiz Carlos, que muita gente confunde, que é quando o Espiritismo ele usa a frase fora da caridade não há salvação, cunhada por Kardec. Há uma questão que muita gente confunde, que inclusive os próprios espíritos, de pensarem que a caridade está no ato de você dar alguma coisa, a cesta básica ou alguma coisa para alguém. Isso não necessariamente tem a ver com caridade. O que vai caracterizar um ato como caridoso não é o que você faz, é como você faz. Você pode ser caridoso oferecendo um sorriso, você pode ser caridoso oferecendo um tempo para ouvir alguém, você pode ser caridoso oferecendo uma cesta básica para uma família que precisa, mas sem humilhar. Sem fazer com que ela sinta o peso de estar sendo ajudada. Mas é o carinho, é o acolhimento, é o abraço, é a orientação que muitas vezes a pessoa precisa, que vai acompanhada até de uma cesta básica. Mas a caridade está nesse movimento, que pode ser acompanhado de um ato exterior ou não. Mas quando se diz fora da caridade não é salvação, caridade não é você dar a cesta básica simplesmente, uma cesta básica. E muitas vezes nem vai ser caridade se isso for feito de forma opressiva, de forma humilhante. Caridade está no ato, está no sentimento, está no movimento que você faz a partir do que você está buscando. Sabe? Essa confusão muitas vezes é feita. Porque vocês valorizam a pessoa, né? O ser humano, né, Luiz? A questão é o ser humano. Inclusive o projeto Despertar, um dos objetivos principais dele, quando eu te falei em criar essa sensação de pertencimento, que a gente observou que as pessoas que muitas vezes são atendidas no projeto, algumas pessoas chegavam a baixar a cabeça quando passavam por nós na rua. São pessoas que muitas vezes elas são excluídas. Elas são chamadas de invisíveis da sociedade. Por que elas são excluídas? Até no jeito de falar, a pessoa exclui, porque há pessoas que se referem a esse grupo social de menor poder aquisitivo, há pessoas que se referem a essas pessoas assim, essa gente, aquela gente. São expressões que caracterizam o quê? Uma discriminação. Uma discriminação. E não só uma discriminação, como ele é menos, eu sou mais. Porque eu chamo de aquela gente, essa gente. A partir do momento que você faz um lanche junto, que você conversa, que você pergunta como é que vai a família, que você assenta junto, que você pega na mão, cumprimento, honestidade, sem nenhuma segunda intenção. Isso aproxima, isso cria laços, isso faz com que a pessoa ela se sinta igual porque ela realmente é igual. Não há uma diferença entre seres humanos, porque alguém se veste melhor do que o outro, porque alguém tem uma condição social melhor que o outro, porque alguém conseguiu na vida conquistas maiores. Isso não a coloca na condição de um ser humano melhor. Você tem pessoas de poder aquisitivo muito alto que são pessoas horríveis, são pessoas
agressivas muitas vezes, são pessoas ofensivas, são pessoas que têm uma postura reprovável. E você tem pessoas muitas vezes de um poder aquisitivo quase nulo, que são excelentes pessoas, são excelentes cidadãos, são pessoas simpáticas, são pessoas alegres, são pessoas amigas, muito mais confiáveis muitas vezes, sabe? É claro que você vai encontrar esses perfis em todos os estratos sociais. Eu ia te falar isso. Né? Você encontra em todos os estratos sociais. Mas o que eu estou chamando a atenção é que, a partir do momento que você faz a discriminação entre quem tem e quem não tem, ou entre aspas, quem é e quem não é, na verdade todo mundo é. E, na verdade, nas duas condições você encontra pessoas diferentes. Com certeza. Né? Cara, esse lance da pessoa discriminar e achar que é melhor que os outros é ridículo, né? Eu acho assim, pô, não, eu tenho dinheiro, pô, então eu sou melhor. Que melhor, cara? Vai pra onde que vai, meu irmão? Você entendeu? Às vezes ele tá aqui e, sei lá, eu costumo ver umas coisas e às vezes até finge que eu não vejo, você entendeu? Que é muito próximo de mim. O que te caracteriza como gente não é o que você tem, é o que você é, não é? Então, isso não tem a ver com poder aquisitivo, não tem a ver com aparência, de forma alguma. Eu tinha uma tia, ela já faleceu. Ela falava, fulano é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Você entendeu? E é verdade. Tinha umas famílias lá em Rio Branco, lá, e tudo, fulano é tão pobre, a única coisa que tem é dinheiro. É verdade, né? Porque as coisas são mais assim. Mas vocês, assim, depois que vocês passaram a usar esse modo que estão trabalhando, eu acho muito legal. Eu não sabia que era assim. Teve assim, alguém disse, pô, mas agora não tem mais, tal, teve um problema? No princípio, algumas pessoas reclamaram. Poxa, mas não vai mais ter cesta de Natal? Agora, o incrível, se você me perguntar sobre alguém que reclamou, era quem tinha celular, muitas vezes quem tinha um carrinho, mesmo que velho, em casa, mas que pegava, e teve gente que falou assim, olha, eu pego porque me dão. Então, esse critério de ver quem realmente precisa, de estabelecer uma prioridade, ele é necessário. No princípio teve reclamação, mas depois não. Pelo contrário até, porque a gente orienta, a gente entendeu de falar lá o seguinte, eu percebi que quando havia a entrega da cesta de Natal, algumas pessoas que a gente abraçava, a gente desejando Feliz Natal, cumprimentava, e a pessoa falava assim, ô meu filho, muito obrigado, se Deus quiser o ano que vem nós estamos aqui de novo. Essa frase me incomodava demais. E aí, a partir do momento que o nosso grupo tomou frente no trabalho, eu fiz questão de mudar o discurso, mudar o discurso não, eu fiz questão de criar um discurso com o seguinte teor. Vez por outra eu falo para as famílias, porque as famílias chegam, há uns 10, 15 minutos de conversa, de orientação, de algum teor que seja proveitoso em termos de vivência, né? De valores. E aí muitas vezes quando sou eu costumo falar assim, especialmente no fim do ano, olha, vocês precisam pensar o quanto vocês são pessoas vitoriosas e pensar da seguinte maneira, o ano que vem, se Deus quiser, eu não vou precisar dessa cesta. Eu vou me esforçar e vou lutar para não precisar dessa cesta básica. E o incrível é que, vez por outra, tem alguém que chega e fala assim, eu não estou precisando mais. Aí, que legal, não é? Mas eu queria continuar frequentando porque eu gosto dos trabalhos manuais. Melhor ainda. Aí a gente deixa a pessoa continuar ali, porque o que elas, por exemplo, pega um pano de prato e pinta, e pode levar para casa, é para eles. Sim. Eles levam para casa. Faz um enfeite para a mesa, leva para casa. Então, a pessoa quer continuar ali, aprendendo a fazer alguma coisinha, né? E aí, já teve quem chegasse e dissesse, né? Eu gostaria de continuar, não preciso da cesta mais. Então, esse nosso discurso está conseguindo
graças a Deus, esclarecer a ponto de haver essa mudança. Sabe? Ah, que legal. Porque, cara, eu fico bobo de ver com essas Bolsa Família, cara. Impressionante. Tem gente que sabe que não precisa do dar da Bolsa Família e tudo. Ah, não, eu não vou trabalhar que eu tenho Bolsa Família. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu gosto muito de uma fala do Leandro Carnal, quando ele diz que num país de povo honesto não existe político corrupto. Não quero entrar no tema político. Sim, só para sim. dizer que não importa o nome desse ou daquele, a corrupção começa em nós. Então, a partir do momento, por exemplo, que você falou em Bolsa Família, a pessoa ela frauda para poder levar essa vantagem, isso é corrupção. Lógico. É corrupção. Então começa aqui na base, né? Mas você sabe, cara, que às vezes é muita questão de cultura e eu observo muitas coisas lá na minha loja, que é um comércio pequeno, as pessoas são bem honestas, cara, em questão assim de troco. Uhum. Às vezes eu dou um troco, a pessoa vai e volta e fala assim, ó, você me deu aqui a mais. Você entendeu? Uhum. Aí, ou então, às vezes a pessoa vai tirar um xerox lá, 50 centavos, aí ele não tem dinheiro, ou tem um dinheiro grande, sabe? Depois você passa e paga. As pessoas vão aqui, ó, eu fiquei devendo tantos aí, eu nem anoto essas coisas, cara, porque eu sei que a pessoa volta. Assim, alguns dão, mas 90% das pessoas são corretas, cara. Sim. Você entendeu? Sim. Esse lance de troco, então, é impressionante. Eu vivi uma experiência no banco, aqui. Naquela época em que o pagamento da prefeitura era feito no caixa. E aí teve um período que eu trabalhei no caixa, e no dia do pagamento da prefeitura era uma loucura. Só que você trabalha no caixa, mas não é só no caixa. Sempre tem alguém que chega, te fala alguma coisa, te pergunta alguma coisa. E aí eu atendi uma pessoa, fiz o pagamento dela, e alguém me chamou, eu saí do caixa, conversei com a pessoa, voltei e peguei e fiz o pagamento de novo. Só que eu não vi. Ela estava ali ainda. Eu entreguei para ela. A pessoa saiu do banco e menos de 5 minutos depois voltou e falou assim, olha, eu vim aqui te devolver, que eu contei aqui, você me pagou 2 vezes. Não é? Um funcionário da prefeitura. Você me pagou 2 vezes. Tá? E aí seria muito simples ele ir embora, eu teria uma diferença de caixa no final do dia, eu tinha que cobrir do meu bolso, que o banco não perde, mas a gente tem que pagar. Mas ele devolveu na época. Sabe? Você pensa, por mais barato que seja, coloca um salário mínimo, né? Eu estaria ali tomando um prejuízo, em valores de hoje, mais de R$1.000. Mas por conta da honestidade da pessoa. Sim, não. A questão também, às vezes, ô Luiz, nem é o valor, nem é a quantidade, é o ato em si. Você entendeu? É o ato em si. Ah, pô, bicho, ó, isso aqui você me deu aqui R$1 a mais, R$2 a mais. Né? Então, a maioria, felizmente, a maioria é de gente boa, de gente honesta, que sabe o que é seu e o que não é seu. Né? É verdade. Às vezes, as pessoas mais humildes, principalmente, sabe? São, assim, muito, muito legais mesmo. Eu convivo com esse pessoal. Pô, tem gente lá, cara, que faz isso pra mim. Se dá o celular, sabe, você pode entrar, fazer o que você quiser, né? Olhar o que quiser. Então, e a gente vai, cara, né? Então eu acho que também que isso aí me alegra um pouco, sabe? Porque geralmente a gente fala, não, brasileiro, não, brasileiro não é isso não, gente, não é o que pinta não. Só que as coisas negativas são mais propagadas que as coisas positivas, você entendeu? Aí você vê, por exemplo, eu trabalhei em jornal, em Juiz de Fora, o que vendia em jornal era morte, era acidente, era uma coisa assim, tudo. Então, né? Mas as coisas boas, as pessoas nem gostam de falar, por isso que esse canal meu, eu falo só coisa boa, sabe? Eu falo assim, eu quero passar por Rio Novo como um cara que só noticiou coisa boa para a cidade. Mas não é? Com certeza. A gente está escrevendo a história de Rio Novo, porque isso aqui vai para o YouTube e por lá vai ficar. O jornal escrito eu fiz um tempo, mas o jornal escrito perdeu
Acho que a única pessoa que tem nos jornais é eu e Roninho, talvez, todos, né? Mas isso aqui não, isso aqui eu morro, alguém vai pesquisar alguma coisa sobre a história de Rio Novo, vai ver nossas entrevistas, vai ver nossos negócios todos, nosso bate-papo, e eu procuro ser um cara bem eclético, né? Que todo mundo tem uma história para contar, não é? História boa. Eu acho importante, Luiz Carlos, você trazer essa amostra. No nosso caso, por exemplo, pouca gente, eu acredito que saiba do que é o Projeto Despertar. Talvez nem saiba que tem esse nome, talvez nem saiba que existe. Porque é um trabalho silencioso, a gente também não faz questão de ter exposição. Você não tem necessidade de mostrar nada. Não tem necessidade, não. E nós vivemos do pouco que recebemos de doação. Quando o trabalho é honesto, eu acho importante enfatizar isso aqui. Quando o trabalho é honesto, com pouco você faz. Sim. Com pouco você faz, sabe? A gente não tem nenhum problema, a gente não recebe verba governamental, nem municipal, nem estadual, de nível nenhum. Nós vivemos das pequenas doações das pessoas que colaboram conosco. E com essas pequenas doações, e com o bazar, que a gente tem um bazar chamado Bazar da Fraternidade, que a gente colocou há pouco tempo, a gente consegue sobreviver e consegue fazer o que a gente faz, sabe? Agora, a intenção maior é justamente fazer com que essas pessoas se sintam felizes, se sintam socializadas, valorizadas, vistas como iguais, sabe? Sem essa discriminação. Xará, mas assim, parabéns pelo trabalho, entendeu? Eu acho muito legal que continue, né? E vai continuar, lógico, né? Com fé em Deus. Obrigado, tá, cara? É importante, eu só, antes do encerramento, porque às vezes a ideia que a pessoa faz do meio espírita ela é equivocada. Outro dia um menino parou em frente ao portão, estava junto com a mãe, e ele apontou lá para dentro e falou assim, a mãe falou assim, vamos meu filho, ele falou assim, aqui é o lugar onde invoca espírito. A visão, ela acaba muito... Eu sei que é uma criança, eu não estou fazendo uma crítica à criança, só estou simbolizando a percepção que algumas pessoas às vezes têm, até por confundirem o que é realmente o espiritismo. Espiritismo com Umbanda, né? É confundido com Umbanda, é confundido com outras práticas religiosas que nós respeitamos. Nós respeitamos, toda pessoa tem o direito de ter a sua fé da maneira como seja mais satisfatória a sua consciência, isso é muito importante. Respeitamos todas as tradições religiosas, todas as fés, mas infelizmente muitas vezes a gente é visto de uma maneira que é confundida com outras práticas. Mas a gente entende também, está tudo bem, né? Tá. Mas com fé em Deus a gente vai continuar. A época da Inquisição já passou. Já passou. Já passou. Só Elcio me dava os livros para ler, cara. É interessante. Aqui, Xará, valeu, cara. Obrigado, meu irmão. Por nada, Luiz Carlos. Sucesso. Muito obrigado. É isso aí, gente, ó. Não é à toa que chama Luiz Carlos. Só o Luiz Carlos é gente boa.